Olá a todos, hoje iremos falar sobre empuxo. Bom, para mostrar o que é empuxo, eu vou utilizar essa simulação do site PHET, a simulação sobre flutuabilidade, onde temos a força do empuxo. O empuxo ele é uma força que existe quando um corpo ele é colocado em um líquido. Então, quando você coloca este corpo no líquido, existe uma força que empurra na vertical o corpo para cima. Essa força na vertical é chamada de empuxo. Aqui temos uma massa de 6 kg. Quando você coloca ele sobre a água, essa força que empurra para cima é chamada de empuxo. Vou aumentar aqui o volume, fazer uma massa com volume maior, aproximadamente agora sim 10 litros. Quando eu coloco ele sobre a água e solto, essa força empurra essa massa para cima. Então, quando eu coloco ele sobre sobre essa massa de líquido, esse recipiente com líquido, no caso a água. Bom, aqui eu tenho um volume de 100 litros. Quando eu coloco ele todo sobre abaixo da superfície, temos um volume de 110, que seria o volume dele é 10 litros, mais 100 é igual a 110. Então, quando eu coloco essa quantidade de água, esse volume de água que foi deslocado, no caso 10 litros, é o próprio volume. Notem, quando eu coloco esse volume, essa massa, o líquido é deslocado a um nível aqui 100, ele vai para 110. Então, este líquido que é deslocado, ele exerce uma pressão hidrostática. Então, essa pressão hidrostática exercida pelo líquido que é deslocado provoca uma força. Essa força para cima é chamada de empuxo. Então, temos aqui a definição, que a força para baixo é o peso, seria a massa multiplicado pela gravidade. Então, temos uma força G para baixo, força peso, e para cima temos o empuxo. E seria o que? Qual seria a pressão hidrostática? A pressão seria o peso específico multiplicado por H, como vimos nas últimas duas videoaulas. Então, este H multiplicado pela pressão numa área, então H multiplicado por área é igual ao volume. Então, simplificando, temos que o peso específico do fluido, no caso aqui a água, multiplicado pelo volume, é igual a essa força em Newton. Como em Newton? Porque o peso é Newton metro cúbico, o volume é metro cúbico sobre metro cúbico, sobrou Newton. Então, é Newton sobre metro cúbico multiplicado pelo volume, que é metro cúbico, sobrou Newton. Então, temos uma força em Newton para cima e uma força em Newton para baixo. Se a força do empuxo, que é para cima, for maior, ele irá boiar, flutua, o corpo estará flutuando. Se a força peso for maior, o corpo afunda, certo? Então, basicamente, a força do empuxo ela depende principalmente do seu volume. Seria o seu volume. Quando você coloca esse volume total, é o empuxo máximo. Então, os peixes utilizam o princípio do empuxo, que foi
que foi descoberto pelo Arquimedes. Esse princípio do empuxo, ele está basicamente ligado então ao volume. Um submarino, quando você aumenta essa massa de o peixe, no caso, o exemplo do peixe, quando ele aumenta o volume interno da bexiga natatória do peixe, quando ele aumenta esse órgão que serve para a flutuação, o peixe aumenta o volume, ele sobe para a superfície. Quando o peixe reduz o volume desse órgão interno do peixe, reduzindo o volume, o empuxo é menor, então o peixe afunda. Então o peixe ele tem controle do nível dele de acordo com o empuxo baseado no volume. Temos aqui o exemplo, temos aqui a opção de valores de força, flutabilidade e gravidade. Bom, como chegamos a este valor de 58? É simples. Como foi visto, é a massa em quilograma multiplicado pela gravidade em Newton. A gravidade no caso seria metro por segundo ao quadrado. Considerando a gravidade como sendo 9,81, o peso será multiplicado pela massa, 6. Chegamos a um valor de... Vamos multiplicar 9,8 vezes 6. 9,8 vezes 6. 9,8 vezes 6. Chegamos a um valor de 58,8, que é este valor em Newton. Podemos desabilitar essa opção e colocar e pesar, né, na balança. Aqui temos uma balança. Então chegamos a este valor de 58,8, que seria a força para baixo. Então aqui, ó, a seta em azul para baixo é a força peso. E quando colocamos sobre a água, aqui temos uma força para cima. Então essa força rosa é o empuxo. Notem que quando ele está totalmente submerso, o volume deslocado é total. Então como que foi encontrado este valor de 98 Newton? O empuxo é maior, portanto ele flutua. Se modificarmos, o empuxo está sendo 26,58 e o peso 58,8 Newton. Então se o peso é maior, ele afunda. O peso é maior. Podemos variar aqui as forças. Então vamos testar primeiramente com 3 litros é o volume. Eu posso converter para metro cúbico. Então seria 3 dividido por 1000, porque cada 1000 litros é 1 metro cúbico. Então se eu tivesse 1000 litros, 1000 dividido por 1000 seria igual a 1 metro cúbico. Mas eu tenho apenas 3 litros. Então 3 dividido por 1000 é igual a 0,003 metro cúbico. Esse é o volume quando colocado aqui de 3 litros. Então este volume multiplicado pelo peso específico da água. Multiplicado pelo peso específico da água. Vamos considerar a gravidade, como consideramos a gravidade como 9,8, vamos multiplicar por 9,8 vezes 1000, que é o peso específico, 9.800. Temos um valor de 29,4. Olha, então o valor do empuxo foi calculado, peso específico multiplicado pelo volume de 0,03
metro cúbico. Então aqui está em Newton metro cúbico multiplicado por metro cúbico, sobrou Newton, 29,4. Então a força peso para baixo é de 58,8 e a força para cima de 29,4. Se a força para baixo é maior que a força para cima, a massa irá afundar. 29 é menor que 58. Então, se a força peso é maior que a força de empuxo, o corpo afunda. Eu utilizei o metro cúbico. Eu poderia simplesmente utilizar o litro, que no caso está 3 litros e o peso específico é 1 kg por litro. Então, multiplicando pela gravidade, ficaria Newton por litro. Então, 1 vezes 9,8 é igual a 9,8. Então aqui é quilograma por litro. Isso aqui seria a massa específica. A massa específica está em quilograma por litro. Porque percebem que se era 1000 quilogramas a massa da água, e o litro para metro cúbico é 1000. Então metro cúbico eu coloquei 1000 litros. Então 1000 dividido por 1000, que é o metro cúbico, sobrou 1. Então 1 kg por litro é igual a 1000 kg por metro cúbico. Seria assim: 1000 kg por metro cúbico é igual a 1000 kg por 1000 litros. Isso é metro cúbico, então eu mantive o metro cúbico. Aqui metro cúbico é metro cúbico, só que eu troquei a unidade. Então 1000 dividido por 1000 é igual a 1 kg por litro. Então eu troquei o metro cúbico por litro. Ele está utilizando litro. Então seria 9,8 vezes 1. Temos 9,8 Newton por litro. Certo? 9,8 vezes 1 Newton por litro. Eu multiplico por litro, seria 3. Então litro com litro, corto, sobrou Newton. Então vamos lá. 3 vezes 9,8, 29,4. Então é 3 litros vezes 9,8 Newton por litro. Então litro com litro corta, sobrou Newton, 29,4. 29,4. Eu calculei utilizando litro, utilizando metro cúbico. Bom, o que é o peso aparente? Peso aparente é quanto que ele aparentemente está pesando quando está submerso. Eu tenho uma balança aqui para pesar. É simples. O peso ele aparentemente parecerá mais leve, porque temos uma força para baixo menos a força para cima. Então 58,8 menos 29,4, o peso será de 29,4.
coincidentemente 29,4. Vamos alterar aqui para encontrarmos outro valor. Vamos aumentar aqui. Então 71,73. Vamos lá. 71,73. 71,73 menos 29,4. Menos 29,4. Então o peso aparente será de 42,33. Então é o que está para baixo menos o que está para cima é o peso aparente. E foi 42,33. É o que a balança está mostrando. Então podemos utilizar essa simulação. Vamos efetuar mais uma última simulação. Agora mudamos aqui para 6 litros, aumentei o volume, e 3 quilogramas. 3 vezes 9,8 é igual a 29,4. Qual é o peso específico da água? Como aqui já está em litro, vou simplesmente multiplicar 9,8, que é o peso específico, multiplicado por 6. 58,8. Vamos testar. 58,8, que é o que foi encontrado. 58,8. Como a força para cima em puxo é maior que a força para baixo, o corpo sobe. Para ficar em equilíbrio, o empuxo, no caso, ele está utilizando um volume menor, apenas 3 litros, em vez de 6 litros. Então seria metade da força. Essa metade da força serve, com essa metade do volume, serve para estabilizar. Então ele fica boiando. Para estar estático, a força para cima é igual à força para baixo. Quando a força para cima é maior, ele se desloca. A força para cima é maior, ele se desloca. Ele se desloca até estabilizar com uma quantidade de volume suficiente para anular as forças. Quanto mais volume deslocado de líquido, maior é o empuxo. O empuxo está aumentando cada vez mais. Quando eu coloco todo dentro da água, o empuxo é maior. Então o empuxo ele vai aumentando de acordo com o volume deslocado. E o volume máximo é o volume total da massa. Volume total. Então eu agradeço a todos por assistirem este vídeo. Muito obrigado.